Oi, pessoal. Só para concluir a explicação a respeito dos crimes contra a honra, é importante explicar para vocês só as disposições gerais que estão previstas lá nos artigos 141, 142, 143, 144 e 145 do Código Penal, certo? Lá no artigo 141, eu tenho causas de aumento que são aplicadas tanto à calúnia, quanto à difamação e quanto à injúria, né? Eu tenho lá, quando o crime é cometido contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, quando a vítima é funcionário público em razão das suas funções, quando o crime é cometido na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. E aqui é bem importante porque a gente precisa lembrar que teve a revogação, né, da parte penal e processual penal da lei de imprensa, então eu não tenho mais uma previsão de lei especial a respeito da calúnia, da difamação e da injúria praticada na imprensa, então torna essa causa de aumento aplicável em situações como essa. Contra a pessoa maior de 60 anos ou portadora de deficiência, exceto no caso de injúria, é o inciso 4º, né? É uma situação objetiva, a vítima tem mais de 60 anos, a vítima é portadora de deficiência, de qualquer uma deficiência, deficiência mental ou deficiência física, então eu tenho uma causa de aumento. Por que salvo no caso de injúria? Salvo no caso de injúria porque no caso de injúria, essas condições já mostram que a injúria é pré-conceituosa, então já seria uma qualificadora. Então, eu não poderia ter uma qualificadora, uma causa de aumento de pena aplicada para o mesmo fato, senão eu estaria violando o princípio do nebis idem. Então, por isso que é salvo no caso de injúria. E eu tenho aqui uma causa de aumento nova, né, que foi inserida agora no final de 2019, que é quando o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, né? Nesse caso, vai aplicar a pena em dobro. Além disso, no artigo 142, eu tenho as causas de exclusão da ilicitude, causas especiais de exclusão da ilicitude, no caso de injúria ou difamação. Essas hipóteses não se aplicam à calúnia. Certo? Quais são essas hipóteses? A chamada ofensa irrogada em juízo na discussão de causa pela parte ou pelo seu procurador, que é chamada de imunidade processual. Às vezes, para me defender no processo, eu tenho que ofender a parte contrária, dizendo que mentiu, que agiu de má fé, né? Que violou qualquer prerrogativa ou qualquer coisa, né? Que causou uma nulidade no processo. Então, isso eu estou arguindo em minha defesa. Isso é normal, né? Numa atuação processual. Eu tenho também no inciso 2 a opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar. Se a pessoa está fazendo uma crítica literária, uma crítica de um filme, vai dizer sempre que é maravilhoso, não pode dizer que não tem pé nem cabeça, que não tem nexo. Então, a pessoa precisa ser honesta com relação à sua opinião crítica, né? Então, isso aí mostraria também uma exclusão da ilicitude do fato, salvo se a intenção daquela pessoa for realmente ofender, se tiver ultrapassado todos os limites da crítica. Né? No inciso 3º, eu tenho o conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação de que preste no cumprimento do seu dever de ofício, né? Um funcionário público vai cumprir aqui um mandado, vai dizer que a pessoa está se esquivando de receber o mandado em algumas situações, porque já foi lá várias vezes, já fez hora marcada, já avisou a porteira e a pessoa nunca está em casa, nunca está disponível. Então, ele pode dar uma opinião desfavorável, então, num laudo pericial, né? Isso faz parte, né, de uma possibilidade de atuação diária que não mostra a intenção de ofender, né, de violar a honra objetiva ou subjetiva de quem quer que seja. Então, eu teria aqui hipóteses de exclusão da ilicitude, causas especiais de exclusão da ilicitude do fato no artigo 142. No artigo 143, eu tenho a chamada retratação. O que é a retratação? Também uma causa de extinção da punibilidade prevista no artigo 107 do Código Penal. Para as hipóteses previstas em lei, significa dizer que aquele agente que desdiz a ofensa anteriormente dita, né, ele pode ter extinta a sua punibilidade. Ele pode deixar de receber uma pena, ficar isento de pena, né? Obviamente, tem um lapso, né? Fala-se que o querelante tem que fazer isso até a sentença, né, antes da sentença, e ele tem que se retratar de forma cabal. Então, ou seja, ele disse ali que Juliana, né, trai o marido
todas as noites. Então ele vai ter que arranjar um jeito de reestruturar a honra objetiva de Juliana, desdizendo: desculpa, eu não queria dizer isso, eu não sabia que ela trabalhava todas as noites, eu imaginava isso, aquilo, então, na verdade, ela passa todas as noites trabalhando, garantindo o sustento de casa e etc. Então, ele tá fazendo o quê? Desdizendo aquelas ofensas anteriormente ditas, né? No caso da retratação. No artigo 144, eu tenho a previsão do pedido de explicações em juízo, que também é chamado de interpelação judicial ou no âmbito penal de interpelação penal, que é uma situação em que a vítima, ao invés de diretamente acionar o Poder Judiciário com uma ação penal, ela opta inicialmente por um pedido de explicação, ou seja, venha cá, ofensor, me dizer exatamente o que você estava querendo dizer com essa afirmação aqui. Me esclareça, veja se você não quer voltar atrás, se a gente realmente precisa lidar com isso aqui no âmbito judicial, ou se você simplesmente quer se retratar. Né? Então é esse pedido de explicações em juízo, e lá o próprio artigo 144 vai chamar a atenção de uma coisa bem importante. Se o ofensor intimado para se explicar, ele nada fala ou se explica de uma forma completamente insatisfatória, completamente insuficiente, mostra aqui nessa situação específica que ele está corroborando, confirmando que realmente queria ofender. Então equivale a uma confirmação das ofensas. E por fim, eu tenho o artigo 145 do Código Penal. Lá no artigo 145 do Código Penal é prevista a situação da ação penal, a forma de ação penal nos crimes contra a honra. E aí a gente consegue verificar que o capítulo de crimes contra a honra é o único capítulo do Código Penal inteiro que prevê todas as formas de ação penal. Em regra, eu tenho uma ação penal que é de natureza privada, mas eu tenho também uma ação penal pública incondicionada, pública condicionada à representação e pública condicionada à requisição do ministro da Justiça em algumas formas específicas. E quais são essas formas? Né? Como é que eu posso ler esse artigo 145 do Código Penal? Da seguinte forma: em regra, a ação penal é privada. Se a injúria é real, ou seja, aquela que consiste em violência ou vias de fato, eu tenho uma ação penal pública incondicionada. Se eu tenho um crime cometido contra o presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro, eu tenho aqui uma situação de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Já se eu tenho um crime cometido contra servidor público em razão das suas funções, eu tenho a incidência de uma súmula bem importante, a súmula 714 do STF. E nesse caso, eu vou ter uma situação de legitimidade concorrente, ou seja, quando a vítima é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício das suas funções, ela mesma, a própria vítima, vai poder optar entre uma ação penal pública condicionada à representação ou uma ação penal privada. E por fim, no caso de injúria preconceituosa, eu vou ter aqui uma ação penal pública condicionada à representação do ofendido. E com isso, eu verifico que eu tenho, a depender da modalidade dos crimes contra a honra, uma diferente forma de ação penal. E aqui, nesse capítulo, reúnem-se todas as formas de ação penal. Tá certo? Espero ter sido suficientemente clara e até o próximo vídeo. Um abraço.